A paz do Senhor para todos. É com muita alegria que estamos aqui para trazermos mais uma exposição da Palavra de Deus para a nossa edificação e nosso crescimento na Palavra de Deus. Eu queria dar continuidade aonde nós paramos lá no estudo que nós estamos dando sobre as cartas paulinas. Hoje nós estamos estudando, nesse momento agora, a carta aos Filipenses, né? E se você não acompanhou as outras aulas, eu peço que você volte lá. Tem a primeira aula, que foi um panorama geral da carta, e depois nós temos já a primeira exposição no capítulo 1, que eu estou dividindo esse capítulo por assuntos. E hoje nós vamos prosseguir ainda no capítulo 1 com o contexto dos versículos 12 até o versículo 18, onde Paulo ali mostra o poder do Evangelho. Esse contexto aqui é onde Paulo ele dá algumas explicações, ele fala sobre a sua situação e ele também vai falar como essa situação ela contribuiu para o progresso do Evangelho. E esse contexto ele é muito rico, ele contém poucos versículos, mas ele nos traz lições maravilhosas. Eu quero ler esse contexto com os irmãos. Eu peço que, se você estiver aí de posse de uma Bíblia, então você pegue uma Bíblia e acompanhe comigo a leitura que se encontra no capítulo 1 da carta aos Filipenses, do versículo 12 até o versículo 18. Eu vou ler aqui a versão atualizada. Você pode ficar à vontade, caso você queira ou você esteja aí de posse de uma outra versão, contanto que a palavra ela permanece a mesma. Diz assim a minha versão: quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes, olha que interessante, contribuído para o progresso do Evangelho. E ele vai falar agora aqui que a contribuição foi tanta que ele vai explicar, de maneira, versículo 13, de maneira que as minhas cadeias, ou seja, esse processo que eu estou passando em Cristo, ou seja, ele estava preso na causa de Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais ousadia a palavra de Deus. E agora vai explicar sobre as motivações que aqueles irmãos tiveram em pregar a palavra de Deus. Ele vai mostrar aqui motivações no ponto de vista positivo e também no ponto de vista negativo. O versículo 15 ele vai dizer o seguinte: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Ele aqui separou as duas motivações a qual aqueles irmãos estavam ministrando a palavra. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando levantar tribulação às minhas cadeias. Paulo conclui o raciocínio aqui que é totalmente diferente de qualquer outra pessoa que eu nunca vi em minha vida. Paulo vai concluir aqui, irmãos, para ele chegar a essa conclusão, é porque Paulo era um homem que tinha uma grande visão e maturidade das questões. Olha como é que Paulo vai resolver esse problema, como é que ele vê essa situação das motivações das pregações. Todavia, o que importa? Como entender um homem desse? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Irmãos, esse texto é um texto muito interessante, porque aqui Paulo, ele vai mostrar que a situação a que ele se encontrava, ele continua dando satisfação àquela igreja, e ele fala aqui nesse contexto, resumidamente, da sua situação, e que isso aí contribuiu para que o Evangelho fosse mais favorecido, só que infelizmente ocorreram algumas questões que não foram bem aceitáveis aos olhos humanos, não, mas porém para Cristo ali tudo cooperava para o bem da sua obra, como Paulo escreveu aos Romanos. Então a gente pode aqui observar que ele
destaca aqui algumas motivações que levaram aqueles irmãos a pregarem o Evangelho. Então ele mostra de lado positivo, também mostra o lado negativo, mas para ele não importava. Para Paulo, o que importava é que o Evangelho ele era poderoso para cumprir com o seu efeito. Eu escrevi aqui um pensamento que diz o seguinte: as adversidades são as formas encontradas para a disseminação mais rápida do Evangelho na perspectiva divina. Você olhar bem esse pensamento, ele é bem interessante. E o autor aqui desse pensamento, eu não vou aqui citá-lo, mas ele fala aqui de maneira que as adversidades, na perspectiva divina, é a forma mais rápida encontrada por Deus para que o Evangelho corra mais rápido. E o que foi o que aconteceu aqui, bem, na vida de Paulo. Se a gente for observar sobre essa questão, a gente pode lembrar do caso da igreja de Jerusalém, que no início de sua formação, Jesus ele deu uma ordem para aqueles irmãos que ficassem ali até que do alto fossem revestidos, e depois eles, campo missionário. Só que a igreja ficou estagnada. Então foi necessário Deus levantar perseguições para que a igreja acordasse e aí o evangelho fosse disseminado, a ponto de ter que matar um diácono na igreja, o grande diácono da igreja primitiva, Estevão. Então, com essa morte, com essa perseguição, o Evangelho alcançou fronteiras e chegou hoje, aqui onde eu e você estamos. Certo? Eu queria aqui já destacar algumas coisas, como se fosse, por exemplo, uma antecipação das conclusões que nós podemos aqui tirar. Porque esse texto aqui ele é muito rico, ele tem muitas, a gente pode caminhar e esboçar várias direções aqui que podem nos ajudar. Por exemplo, a gente já pode aqui concluir que Paulo ele era um homem de diálogo com a igreja. Ele não tinha segredos. Você pode ver aqui que ele já começa dando esclarecimento sobre a sua situação. Então Paulo ele era um líder que não escondia nada da igreja. Isso é complicado nos dias de hoje. Não vou nem entrar aqui, que é para a gente não escandalizar, certo? Outra coisa importante que nós podemos aqui já concluir é que ele entendia que nada podia parar o progresso do Evangelho, que foi uma coisa que os irmãos da igreja de Filipos não entenderam. Por isso que eles ficaram meio que desanimados. Aí foi necessário Paulo dar essa chave de energia, assim, uma chave motivadora para despertar ali os irmãos. Paulo era um homem bastante discernimento, bem acurado. Nós podemos aqui também observar que Paulo aqui, ele aprendeu a discernir os propósitos de Deus em sua vida. Por isso que a gente vai entender porque foi que Paulo aqui falou no versículo 12, que essas coisas, a gente vai falar um pouco sobre isso, contribuíram. Paulo tinha um discernimento espetacular sobre a situação, as questões circunstanciais que cercavam a sua vida. Ele tinha bastante discernimento e isso aí já serve de lição para mim e você aprendermos a ter discernimento sobre as coisas que nos cercam na perspectiva de Deus. Outra coisa que nós podemos aqui observar também nesse contexto aqui de Paulo, eu escrevi bastante, por isso que eu estou lendo para os irmãos que não dá para decorar tanta coisa, gente. Certo? É que Paulo aqui, ele localiza, ou seja, ele não localiza, mas ele focaliza a sua atenção na proclamação do Evangelho, não em trazer status para si. O foco de Paulo sempre foi de espalhar as boas novas, e aqui a gente vê Paulo fazendo aí, tendo essa perspectiva. E outra coisa que a gente vê aqui também, Paulo, de início aqui, já para tirarmos lições para a nossa vida, é que ele não se fazia de vítima. Ou seja, ele entendia aqui que tudo que acontecia na sua vida era para a glória de Cristo. Então, apenas com essas pequenas características a gente já pode extrair como uma antecipação para a nossa aplicação prática, para a nossa conclusão do que eu ainda vou aqui abordar com os irmãos, a gente já pode tirar essas características aqui de Paulo. O que é que nós podemos entender até aqui, gente? É que Paulo ele sempre olhou para os acontecimentos na perspectiva e nos propósitos de Deus, na sua soberania na totalidade. Ou seja, Paulo, você pode ver que quando ele entendia isso aqui, ele se considerava um embaixador em cadeias, em prisão. Mesmo ele em prisão, ele se considerava um embaixador do Evangelho.
Eu estou com a Bíblia aqui aberta em Filipenses capítulo 1. Mas se a gente voltar um olhar para a página anterior, a gente dá aqui de cara com Efésios capítulo 6. Olha o que está escrito no versículo 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Então Paulo tinha uma perspectiva totalmente diferente. Muito bem aguçado a sua maturidade. Então, nós podemos dividir esse contexto aqui desses versículos em duas partes. A primeira parte se encontra aqui no versículo 12 e 13, onde ele fala, que nós lemos aqui, sobre a sua situação. Ele mostra como isso aí foi contribuindo, teve uma contribuição para o progresso do Evangelho. E a segunda parte aqui nós podemos dividir do versículo 14 ao versículo 18, onde ele fala como o Evangelho foi disseminado, como o Evangelho ele foi pregado, mas ele foi com motivações positivas e foi com motivações negativas, que é aquilo que nós já falamos. E ele conclui aqui, nós podemos observar na sua maturidade aqui, que o que importava era que Cristo estava sendo pregado. E para chegar a essa conclusão, irmãos, só tendo uma maturidade que está muito acima de qualquer questão humana. Paulo era muito maduro em relação às circunstâncias que aconteciam em sua vida, por isso que está aí escrito e que serve de lição para mim e para você nos dias de hoje. Vamos entrar aqui no texto, vamos falar alguma coisa sobre essas questões e como ele colocou aqui essas palavras, né? A gente pode aqui primeiro observar no versículo 12, ele começa dizendo o seguinte, quero ainda, irmãos, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram. Nós podemos aqui fazer várias perguntas aqui ao texto. A gente vai encontrar muitas questões que são maravilhosas. Por exemplo, a gente aqui pode se perguntar de que coisas são essas que Paulo aqui está falando. Aqui nós vemos aqui, Paulo aqui, ele não vai entrar em detalhes nessas coisas aqui, mas quando a gente faz um exame mais apurado, a gente vai buscar uma biografia sobre a vida de Paulo aqui. Se a gente abra comigo em 2 Coríntios, no capítulo 11 dessa segunda carta, eu quero ler com os irmãos sobre estas coisas, para você ter noção da densidade de tribulação e sofrimento que esse homem passou. Ele não quis relatar aqui devido a talvez não desanimar os irmãos daquela igreja, mas até para poupar os irmãos de alguma angústia que viesse causar se Paulo fosse dar um relato. Mas ele coloca aqui de maneira que isso aí era como se fosse um exemplo e um objetivo de levar os filipenses a uma reação cristã mediante as perseguições. A gente pode chegar a esse raciocínio. Eu vou ler aqui para os irmãos 2 Coríntios capítulo 11, do verso 23 em diante, para você ver o que são essas coisas que Paulo passou. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais. Aí ele vai falar agora dessas coisas que aqui está nos Filipenses. Olha o que é. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos entre patrícios. Em perigo entre gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, olha, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu não enfraqueça. Quem se escandalize,
que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Olha as coisas de Paulo aí, ó. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é eterno, bendito, sabe que não minto. Em Damasco, ó, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Isso aqui é apenas um pequeno contexto do que Paulo passou. Então por aqui você pode ver que a vida de Paulo não foi moleza, meu irmão. A vida de Paulo foi muito dura, e hoje eu e você vive aí nesse país maravilhoso para se pregar e ainda fica fazendo queixinho dizendo que é ruim, que não sei o quê. Olha as coisas que Paulo passou. Aí eu entendo porque Paulo quis poupar aqueles irmãos de tão grande aqui sofrimento, até para não trazer mais angústia para aqueles irmãos que já estavam ali meio que desanimados devido à prisão de Paulo. Então, possivelmente aqui o que os filipenses queriam que eles entendessem que eles não poderiam diminuir a sua fé recebida. E é o que também aqui Paulo vai explicar também sobre essa situação para confortar também os irmãos da igreja de Roma. Eu queria que você abrisse comigo em Romanos capítulo 8. Se o tempo da filmagem der, a gente vai tentar concluir pelo menos até o versículo 18, que é muita coisa que eu escrevi, possivelmente não dê. E aí a gente vai ter que fazer a segunda parte desse vídeo, onde Paulo aqui ele continua falando aqui sobre o que ele passou e o que possivelmente eu e você podemos passar, mas que isso aí não pode nos separar do amor de Cristo. Essas coisas que Paulo passou e que não separou Paulo, possivelmente também não pode separar a mim e a você. A igreja de Roma, Paulo escreveu dizendo o seguinte, ó: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, por um acaso não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ele vai repetir tudo aqui de novo de uma maneira diferente. Ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, nudez, o perigo, a espada. Está escrito. Aí Paulo vai fazer uma citação aqui do Antigo Testamento. Ó: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Por quem? Por meio daquele que nos amou. Porque estou certo, olha a convicção de Paulo, aquilo que eu falei na aula anterior, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha aí, então Paulo tinha bastante convicção e tinha bastante a falar e a trazer segurança para aqueles irmãos sobre estas coisas que Paulo aqui ele quis poupar a igreja. Eu acho interessante aqui, irmãos, nessa situação aqui de Paulo, no versículo 12, é que Paulo ele viu todas essas coisas, mas ele via de uma perspectiva divina. Ele via de uma perspectiva diferente. E como a gente acabou aqui de ler esses dois relatos, Paulo passou por piores situações que a gente não consegue imaginar. Mas o que a gente acha aqui incrível na vida de Paulo, irmãos, é que Paulo diz que essas coisas elas tinham contribuído para o progresso do Evangelho. Será que se eu e você passássemos pelo menos por um terço disso aqui, nós conseguimos extrair essa visão aqui que Paulo teve sobre a vontade de Deus em sua vida? Porque isso aqui a gente observando, meus irmãos, na visão do homem aqui, para a visão do homem aqui, Paulo estava preso.
né? Ó. Só que, na verdade, era uma tática divina. Ou seja, enquanto Paulo, o que a gente aqui aprende, que a gente viu nesses contextos, ou seja, enquanto Paulo ele estava solto, ele estava livre ali, ele corria perigo de vida o tempo todo. Se você voltar e conferir comigo aí, ó, o que está escrito na segunda carta, de novo aos Coríntios, no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, para a gente confirmar isso que eu estou aqui falando sobre quando ele estava solto, olha o que Paulo vai dizer aos irmãos, no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, do versículo 8 a 10, diz assim, ó, porque, ó, não queremos, irmãos, que ignorem a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, ó. Porquanto, ó, foi acima das nossas forças a ponto de desesperarmos até da própria vida. Olha só a situação, como foi pesada na vida de Paulo, a ponto de quase eu vou morrer, o Senhor me socorre. É isso aqui. Na perspectiva do homem, isso aí parece o fim. Não, ele agora chegou ao fim, ele agora vai parar. Aí o que Paulo vai falar agora? Contudo, já em nós mesmos, ó, tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Olha a confiança de Paulo no Deus que ele servia. Ó. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que temos, ó, esperado que ainda continuará a nos livrar. Então Paulo tinha bastante convicção sobre o seu chamado e aquele trabalho missionário que ele tinha. Ou seja, então aqui nós podemos observar bem que ao ficar preso na sua preocupação, era apenas uma relação ao seu julgamento perante as autoridades romanas, enquanto Paulo aqui estava preso, porque Paulo, nessa prisão aqui, não podemos afirmar se foi a sua última prisão, mas alguns estudiosos chegam à conclusão que aqui possivelmente foi sua última prisão. Só que ele tinha aqui a perspectiva de ficar livre, só que parece que daqui Paulo não ficou livre. Ele já foi direto para a guilhotina de Nero. Mas, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que na visão do homem, aqui Paulo estava preso. Ou seja, para o diabo parece que tinha conseguido uma vitória. Só que para Deus, a visão é totalmente diferente, meus irmãos. Ou seja, o que para o homem parecia uma prisão, para Deus, aquela prisão, e Paulo, com um grande discernimento, ele transformou aquela prisão no seu gabinete pastoral. Isso é maravilhoso, não é verdade? Ou seja, então na perspectiva do homem, Paulo estava preso. Mas na perspectiva divina, aquela prisão, essa situação aqui na vida de Paulo se tornou, ou seja, eu não tenho para onde ir mesmo, então daqui eu estou, então aqui eu vou pregar o evangelho. Ou seja, ele transformou aquele local isolado de sofrimento em um local ali de paz, a qual ele escreveu ali cartas para as igrejas. Então, ou seja, o que o diabo via como prisão, Deus viu aquilo ali como um gabinete pastoral para Paulo. E o que eu acho aqui interessante nesse destaque da prisão de Paulo aqui, eu até escrevi, ó, é que ele não atribuiu esses sofrimentos que a gente viu aqui tanto, né, como consequência do pecado. Ele reagia, ó, com uma atitude positiva, uma coisa que os adeptos da teologia da prosperidade não conseguem aceitar. Está passando por isso, está passando por aquilo, está faltando, é pecado, não sei o quê. E Paulo não atribuiu esse sofrimento à sua vida a consequências de pecado. Eu não sei como é que esses pessoal aí da teologia da prosperidade, eles não aceitam isso, mas a Bíblia está dizendo que é assim, gente. Então vamos ficar com a Bíblia. Apenas aqui a gente já pode tirar algumas conclusões maravilhosas aqui, na visão de Paulo aqui em relação a essa situação a qual Paulo se encontrava. Primeiro, Paulo considerava o evangelho mais importante que o evangelista. Ou seja, o evangelho que ele estava pregando era mais importante do que ele na pessoa do evangelista. Então a mensagem era mais importante. E nós podemos aqui observar que a obra, também Paulo considerava a obra mais importante que o obreiro. São conclusões que podemos tirar com essas palavras de Paulo aqui, ele dando esclarecimento que isso aqui poderia ser uma chave que Paulo encontrou para dar ânimo àqueles irmãos para continuarem
na expansão do Evangelho. Outra característica que Paulo aqui também ele observava nessa situação é que a divulgação do Evangelho ela é mais importante do que o próprio mensageiro. E a gente pode agora avançar para o versículo 13, depois dessas pequenas conclusões que nós podemos tirar sobre o seu relato, sobre a sua situação e como isso aí foi proveitoso para o Evangelho. Ele vai mostrar o proveito que isso aí deu agora nos versículos 13 e 14. Ele mostra as contribuições que a sua prisão favoreceram. E a gente pode aqui destacar 3 características maravilhosas que essa prisão ocasionou na vida de Paulo. Podemos ver aqui no versículo 3, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. Interessante que essa palavra aqui, pretoriana, os estudiosos eles chegaram à conclusão, apenas uma explicação rápida porque o tempo é pouco, gente. Essa guarda pretoriana era uma guarda de magistrados, ou seja, era uma guarda de elite, era uma guarda especial que era composta aproximadamente entre 10.000 soldados e que eles estavam espalhados por todo o Império Romano e eles tinham como função especial, fazer a guarda dos grandes representantes do imperador. E possivelmente, por isso de Paulo fazer aqui menção dessa guarda pretoriana, que possivelmente essa é uma das conclusões que nós podemos chegar, de que essa prisão aqui de Paulo possivelmente era a prisão em Roma, né? E aqui onde Paulo faz menção dessa guarda é porque era uma guarda do palácio real. Então, Paulo estava aqui bem guardado e diz que essa prisão favoreceu a Paulo evangelizar essa turma da elite. Então, por isso que Paulo aqui diz que antes contribuiu. Então, nós podemos aqui já tirar uma primeira contribuição dessa prisão de Paulo, onde Paulo ali conseguiu, com o seu testemunho e com a sua verdade, porque Paulo estava sendo ali injustiçado por uma questão que não era motivo de Paulo estar preso. A gente vai entender isso aqui melhor quando a gente entrar aqui na área das motivações que levaram a Paulo a tentar complicar essa situação, alguns evangelistas, mas é que Paulo conseguiu, quando você vai ver o final dessa carta aqui do capítulo 4 aos Filipenses, você pode ver que Paulo aqui ele faz uma saudação que não era comum, que inclusive isso aí está até no panorama dessa carta. No versículo aqui, 22 do capítulo 4, Paulo termina a carta dizendo o seguinte: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Então, Paulo, com a sua situação, com o seu testemunho e com a sua verdade e com aquele seu espírito de trabalhar para a obra, ele conseguiu ganhar muitos da guarda pretoriana para Cristo. Então a prisão favoreceu isso aí. Outro favorecimento que nós podemos também aqui destacar nessa prisão de Paulo, ainda continua aqui o versículo 14, ele vai dizer o seguinte, ele primeiro falou da guarda, certo? E de todos os demais, possivelmente Paulo aqui pode estar aqui, incluindo aqui possíveis cidadãos romanos que viviam nessa colônia lá na cidade de Filipos, certo? No versículo 14 ele vai dizer o seguinte, ele diz: e a maioria dos irmãos, ele agora está falando dos irmãos da igreja, certo? Estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais ousadia a palavra de Deus. Está vendo agora que a gente consegue entender porque ele diz que contribuíram, ou seja, os irmãos, movidos por aquela injustiça que estava sendo levantado com Paulo, tanto os irmãos, como a gente pode aqui também conciliar com esses, todos os demais do versículo 13, eles chegaram à conclusão que Paulo estava sendo injustiçado. Então eles viram isso aí como Paulo transformou essa questão em uma chave motivadora. E isso aí motivou os irmãos a pregarem ainda mais ousadamente a palavra de Deus. Por isso que Paulo aqui fala no versículo 14, a maioria dos irmãos. Por que diz maioria, não diz todos? Porque a gente vai ver aqui que nem todos tiveram a mesma motivação, certo? Então, isso aí é uma segunda contribuição que nós podemos aqui destacar do versículo 13 e 14, que contribuíram devido à prisão de Paulo.
E uma terceira contribuição que nós podemos aqui encaixar, e que não está aqui no texto, mas está aonde, meus irmãos? Em toda a carta. Ou seja, a prisão de Paulo contribuiu para que hoje essa carta estivesse aqui, olha aí, ó, em minhas e em suas mãos, e fizesse parte do cânon sagrado. Então, possivelmente, se não fosse essa prisão, Paulo não teria escrito esse documento aqui canônico e que tem aqui a mão de Deus, a inspiração divina, para nos ensinar a sabermos lidar com essas situações que também eu e você estamos sujeitos a passar. Então, essa possivelmente eu posso concluir como uma outra contribuição que a prisão aqui de Paulo ela contribuiu. E não só essa carta, irmão, porque nós sabemos que, segundo muitos estudiosos, essa prisão de Paulo aqui ela foi favorável porque Paulo, nesse momento, ele escreveu a carta aos Filipenses. Algum tempo depois também saiu daqui a carta aos Colossenses. E daqui também saiu as cartas para a igreja de Éfeso e também para um cooperador de Paulo chamado Filemon. Então, essa prisão ela contribuiu e nos favoreceu essas maravilhosas cartas doutrinárias para nos ensinar sobre a doutrina da igreja, a doutrina de Cristo, e sobre como sabermos se reconciliar com irmãos através do amor verdadeiro, que é a ênfase da carta a Filemon. Então, isso foi o que contribuiu com essa prisão de Paulo. Se a gente for agora ver, Paulo agora ele vai começar a entrar em detalhes sobre essa expansão e disseminação do evangelho que contribuiu com a sua prisão, mas que infelizmente houve algumas motivações que não eram motivações sinceras, não eram motivações verdadeiras. No versículo 15 aqui nós podemos ver aqui que Paulo mostra, depois aqui de um relato positivo, que ele fala sobre a sua prisão que teve ocasionado aqui essas maravilhas que nós vimos aqui, mas ele também agora no versículo 15, ele vai nos relatar que tiveram alguns aspectos que foram negativos, certo? E que ocorreu com essa situação. E que estava ligado não à mensagem que eles estavam pregando, que a gente vai tentar esclarecer essa situação que hoje, nos dias de hoje, é totalmente diferente, né? Ou seja, o que levou os irmãos a pregarem a palavra de Deus. E ele separa aqui esses irmãos em duas classes. No versículo 15 diz assim, olha: alguns, ainda bem que não são todos, né, irmãos? Alguns, efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Ponto e vírgula. Ele mostra aqui a primeira classe dos irmãos, que está ligada aqui à classe negativa. E ele coloca aqui duas características da motivação desses irmãos, que está ligado à inveja e à porfia. O que esses irmãos eles estavam pregando? É interessante aqui a gente observar, irmãos, que a inveja aqui possivelmente estava ligado à inveja sobre a autoridade de Paulo com a igreja, e até mesmo o carisma que aquela igreja tinha por Paulo. Eles pregavam com o objetivo diferente do apóstolo, porque pregavam por interesses próprios. Ou seja, né, isso aí possivelmente pode ser talvez aquela classe legalista que Paulo combate eles no capítulo 3, que nós vamos ver lá na frente, né, possíveis judaizantes que tentavam difamar a imagem de Paulo. Eles tentavam a qualquer jeito tentar suscitar, piorar mais ainda, caluniando até a mensagem que Paulo transmitia e a sua situação. Se você observar no versículo 17 do capítulo 1, Paulo diz assim a respeito desse pessoal: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando, né, analisando, tentando levantar tribulação às minhas cadeias. Ou seja, eles pregavam por inveja, tentando piorar a situação de Paulo na prisão. Mas, como a gente viu aqui, as motivações que levaram os irmãos, devido às suas prisões, né, a gente pode aqui observar muito bem que isso aí foi o contrário no lado positivo das motivações. Isso aí foi o que contribuiu
para que os irmãos ainda pregassem com mais ousadia. Só que essa classe, movidos de inveja, de briga, de rivalidade, apenas por egoísmo e interesse próprio, eles tentavam caluniar a mensagem e a figura de Paulo perante aqui as autoridades romanas. Agora, o que eu acho interessante que Paulo fala aqui sobre esses irmãos, se Paulo fosse escrever, irmãos, isso no dia de hoje, possivelmente seria bem diferente. É lamentável dizer isso, mas seria muito diferente. Primeiro aqui, nós não vemos Paulo aqui fazendo menção sobre a que tipo de mensagem bíblica esses irmãos estavam pregando. Paulo não tocou na mensagem. Paulo apenas tocou na motivação que levaram eles a pregar. Nós podemos tirar uma conclusão, não sei se uma conclusão verdadeira, mas podemos apenas observar. Vamos botar em observação, entre parênteses. Ou seja, o que nós podemos deduzir, quando vamos entrar aqui na história, no contexto da época, é que a mensagem dos camaradas, meus irmãos, por incrível que pareça, era uma mensagem bíblica. A mensagem era cristocêntrica. A motivação é que estava errada, mas a mensagem deles era uma mensagem totalmente sincera, verdadeira, bíblica, não sincera no sentido de motivação. Mas a mensagem não tinha erros de heresia. Porque Paulo, nesse contexto aqui, Paulo não condenou a mensagem, apenas condenou a motivação dos mensageiros. Irmãos, se fosse nos dias de hoje, será que Paulo escreveria do mesmo jeito que ele escreveu para esses irmãos há 2000 anos atrás? Possivelmente, irmãos, é lamentável dizer, mas se Paulo fosse escrever essa carta hoje, Paulo condenaria não só a motivação, como também condenaria totalmente a mensagem que está sendo pregada hoje em muitas igrejas por aí afora. Mas eu louvo a Deus que isso não é total, é apenas algumas. Tem muitas igrejas que são fiéis à palavra de Deus e que estão pregando por uma motivação movida pelo Espírito Santo que está preenchendo o coração dessas pessoas, assim como eu também quero ter essa afirmação e essa confiança de que o Espírito Santo também está me motivando a ter uma motivação verdadeira para transmitir essa palavra para vocês. Então, é isso que eu queria apenas deixar aqui focalizado. Paulo não condenou a mensagem deles. A mensagem deles era bíblica. É lamentável que hoje talvez Paulo não tivesse essa mesma posição. Mas fica aí essa pequena colocação que eu coloquei. Essa é uma colocação minha. A segunda coisa aqui que Paulo vai falar, ainda também neste mesmo versículo aqui, é os que pregavam por amor. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por porfia e por inveja. Outros, porém, no versículo 15, o fazem de boa vontade, ou seja, fazem de boa mente. Isso por quê? Porque essas pessoas, elas foram realmente comovidas e foram movidas pelo Espírito Santo, elas abriram seu coração para que o Evangelho pudesse entrar. Só há uma motivação verdadeira e fiel quando o nosso coração está aberto para receber a mensagem que salva o homem. E essa mensagem, ela conseguiu alcançar o coração de alguns irmãos ali da cidade de Filipos. Interessante aqui que a gente pode aqui, como eu já falei aqui, a gente já pode pular porque eu até adiantei sobre a posição que Paulo colocou sobre esses irmãos aqui, que uns eram movidos apenas por interesses próprios, quase que não sei a palavra. Hoje a gente vê aí, principalmente quando você vai assistir na televisão, aí tem muitas igrejas, né, que infelizmente ela tem uma motivação totalmente voltada para mercadejar a palavra, que Paulo fala sobre mercadejar a palavra na segunda carta aos Coríntios. Então, desde aquela época lá, gente, olha como isso é contagioso. Desde lá, 2000 anos atrás, já tinha gente mercadejando a palavra, e hoje é o que mais tem, né? Mas o que eu peço para você é que você focalize o seu alvo, como Paulo ensina nessa carta, a manter os olhos fixos em Cristo. Porque se você olhar para a esquerda e você olhar para a direita, infelizmente você, lá na frente, um dia, ou vai estar no lado da esquerda, ou também você também vai estar no lado da direita. Então, focalize em Cristo, porque o alvo é Cristo. Não se preocupe com a motivação, apenas receba a mensagem, creia que a mensagem é uma mensagem salvadora,
que é o que Paulo aqui ele vai explicar para a gente poder concluir esse estudo de hoje, do versículo 12 ao versículo 18. Paulo aqui fala aqui, ó, no versículo 17 ainda aqui, ó, que versículo 16, ó, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Ou seja, essas pessoas que pregavam por amor é porque sabiam da situação de Paulo e que Paulo estava sendo injustiçado. E isso aí foi que levou os irmãos a terem mais ousadia e mais coragem, porque sabia que Paulo era inocente. Paulo estava sendo acusado injustamente de uma questão que não era caso motivo para a prisão. Certo? Então, essas pessoas que pregavam por amor é porque tinham conhecimento da situação de Paulo, e isso aí fez com que eles tivessem mais ousadia para pregar o evangelho, por pregarem por amor, por justiça, pessoas que possivelmente aqui estavam com seus corações abertos e o Espírito Santo conseguiu fazer a sua obra de regeneração, que é o que ele precisa continuar fazendo ainda na minha vida, na sua vida, na vida da sua igreja, na vida dos irmãos que convivem com você, na minha casa, na minha família. E todos nós esperamos que um dia o Espírito Santo e Cristo possa alcançar tanto a minha família quanto a sua família, porque Deus pode fazer isso. Apenas ele precisa encontrar o nosso coração aberto, que foi o que alguns desses irmãos aqui, eles conseguiram encontrar. E Paulo aqui, para concluir, é aquilo que eu falei no início, na introdução, para Paulo escrever e colocar dessa maneira como ele colocou, só sendo uma pessoa que realmente está ali muito em um nível muito superior de maturidade, que eu e você hoje não conseguimos muitas vezes entender o que Paulo escreveu e por que ele escreveu e colocou dessa maneira. Paulo conclui esse assunto, para encerrar, sobre a sua situação e a motivação que levou aqueles irmãos a pregar o evangelho. Para Paulo, ele não se importava com a motivação. Paulo não estava nem aí. E hoje a gente vê muitas pessoas debatendo, grandes homens de Deus, perdendo tempo com debates, brigando, porque fulano prega assim, porque fulano prega assim. Irmãos, para com isso, vai pregar o evangelho. Porque enquanto tu está preocupado com quem está brigando lá, está brigando do outro, pessoas estão morrendo sem ouvir a salvação e sem ouvir a mensagem. Paulo não importava com isso. Uma vez que Cristo, de qualquer modo, irmão, porque para Paulo o que vale não é a metodologia, mas o que vale é o conteúdo da mensagem. Paulo estava preocupado não com a motivação, mas com a mensagem. A mensagem para Paulo estava correta, ele não queria saber das motivações. Está sendo pregado, quer por pretexto, que era o caso de alguns irmãos, certo? Quer por verdade, que era o caso dos irmãos que pregavam com a verdade por amor à causa do evangelho. Também com isto me alegrarei. Sim, sempre me alegrarei. Paulo conclui que, independente do motivo, nada poderia tirar aquela alegria que ele tinha de ver os irmãos contribuindo com a mensagem do evangelho. Porque ele não podia mais, ele estava preso. A opção que ele tinha era pregar para o seu guarda que estava do lado direito, para o guarda que estava do lado esquerdo. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus veio ao mundo, fez isso, e isso aí o Espírito Santo vai lá e de repente o evangelho vai, entra no coração de um guarda. Depois o Espírito Santo vai e leva o evangelho e cai no coração de outro guarda. E aí Paulo continuou fazendo a obra. Ele estava preso, mas a palavra de Deus, ela permanece livre, porque ninguém consegue segurar a palavra de Deus, ninguém pode calar a boca do evangelho. Talvez essas pessoas que têm por aí mundo em outras religiões que perseguem o evangelho, que não querem aceitar o evangelho porque dizem que o evangelho é falso, né? Eles podem, vocês, até mesmo você, que talvez não crê na igreja, não crê no evangelho, não crê na Bíblia, é apenas mais um livro, você só pode parar o evangelista, mas você não pode parar o evangelho. É o que Paulo conclui dizendo, não me importo. Para mim o que vale é que o evangelho está sendo pregado. E quanto mais o evangelho for pregado, mais alegria isso vai me proporcionar. E isso aí foi o que Paulo, o meio que Paulo encontrou para trazer ânimo para aqueles irmãos. Amém, irmãos? Então, essa foi mais uma pequena aula, mais uma pequena exposição. Eu espero que eu possa ter aqui contribuído com algum ensinamento, com alguma, não vamos assim dizer novidade, mas algo diferente que você talvez
não tenha visto, porque tem, como eu falei na aula anterior, tem muitas outras pessoas que estão muito mais bem qualificadas do que eu para trazer mensagens, para trazer ensinos da palavra de Deus. Mas o Senhor tem me despertado, eu tenho me empenhado. Talvez eu não possa até estar atingindo uma meta que venha lhe satisfazer, mas a minha obrigação e o meu propósito não é de satisfazer. A minha motivação é, por amor ao Evangelho, transmitir o Evangelho que pode trazer salvação e te trazer liberdade em Cristo Jesus. Porque só o Evangelho, irmãos, nada no mundo. Você pode querer preencher essa sua alegria com bebidas, com cigarros, mas elas são todas efêmeras, elas são todas passageiras. A única coisa que completa esse vazio que ficou no homem com a queda do pecado, só Cristo pode preencher, só o Evangelho pode preencher. Amém, irmãos? Que Deus possa te abençoar e que Deus possa engrandecer o teu ministério e que você também possa fazer aí comentários me ensinando para que a gente possa cada dia mais melhorarmos com essas mensagens que eu estou aqui colocando para vocês e que você possa ser grandemente abençoado. Deus abençoe a tua igreja e que a paz de Jesus esteja plenamente em teu coração para todo sempre. Amém.